Escatologia cristã é o estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo. Segundo a concepção bíblica cristã, a palavra escatologia é derivada de duas palavrinhas gregas que significam último e estudo, né? Essa palavrinha aqui, em grego, a palavrinha, se a gente olhar, a gente não consegue ver, pelo menos eu não, que eu não entendo grego, e transferida ela significa scatos, né? Que quer dizer por último. E essa outra aqui, que significa logia ou logia, que é estudo, ou então é o estudo por último, o estudo das últimas coisas, o estudo do fim dos tempos, né? Nós vamos estudar o fim dos tempos, o que vai ocorrer no fim dos tempos, como vai ocorrer. Nós temos ouvido há muito tempo que Jesus irá voltar. Na verdade, a gente fala, Jesus vai voltar. Acho que nem quando eu já não era crente, eu já escutava isso, né? Todo mundo falando, Jesus vai voltar, tá legal. Sou eu. Eu tô aqui, tô ali. Amém? Então, a gente tem escutado que Jesus vai voltar, mas a gente não sabe quando nem onde. A própria Bíblia já nos dá alguns indícios que a gente não sabe nem o dia nem a hora, né? Está dito lá que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas depois nós vamos estudar mais essas passagens, esses textos, para a gente poder entender, porque a Bíblia também nos dá indício de qual é a estação, né? Quais são os tempos que vai ocorrer. Jesus nos deu essas indicações. Então a gente vai entrar a fundo para poder compreender essas situações. Um dos livros que mais tem esses assuntos escatológicos é Apocalipse, né? Ele é um livro que ele é recheado de revelações. O próprio nome Apocalipse, ele quer dizer revelação, né? Em grego clássico, né? Apocalipse, que significa literalmente uma descoberta, e uma divulgação ou revelação de grande conhecimento. Em Apocalipse 1, diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então nós vemos logo aqui no início do livro escrita a palavra revelação. Apocalipse é revelação. Então é uma revelação que Deus deu a João do que vai acontecer no fim dos tempos. Amém? Tudo tranquilo? Até aqui? Essa parte é mole. Estou indo muito rápido aí, o pessoal está anotando, também tem gente anotando. É bom anotar, para não se perder. Não, os assuntos polêmicos não vai ter hoje não, doutor. Pode ficar tranquilo. Literatura apocalíptica, né? Né? O que seria isso? A gente vai ver que todos os textos que a gente vai estudar tem um tipo de literatura, que é chamada literatura apocalíptica, né? Que é uma literatura que ela tem em sua base muitos, como posso dizer, figuras, né? Muitas figuras, que a gente vai ter um tipo de tradução para elas, né? E a gente vai aprender mais para frente. A literatura apocalíptica surgiu na época do exílio babilônico, apresentado nos livros, né, que são Daniel, nos capítulos 9 e 10. Se você ler o capítulo 9 e 10 de Daniel, ali é uma literatura apocalíptica, ele está dando algumas revelações, amém? E também nós vamos encontrar em alguns trechos dos profetas, como Isaías, Ezequiel, nos evangelhos de Mateus 24, que é um texto que nós vamos estudar bem nele, nós vamos se debruçar em cima desse texto, que é no Mateus 24, e ele se repete lá em Marcos 13, e no livro de Apocalipse e outros livros apócrifos, né, que tem essa literatura apocalíptica. Para a gente entender essa doutrina, a escatologia, nós temos que entender como que a gente olha para ela, né? Como que a gente interpreta ela, né? A escatologia, ela tem dois métodos de interpretação. Para você poder interpretar ela, tem dois métodos. O primeiro é literal e o alegórico, tá? Eu vou trazer um mapinha aqui para vocês. Amor, ficou aí? Não, tá aqui. Distribui para mim? Esse mapinha eu vou dar para vocês irem acompanhando, tá? Porque ele vai trazer um panorama de toda a escatologia, do que a gente vai falar, dos temas que a gente vai abordar. Então eu vou trazendo aqui item a item e vou passando rapidamente por eles.
E depois, nas próximas aulas, nós vamos aprofundar em cada item para a gente entender mais. Na próxima aula a gente vai trazer bastante Bíblia, né? Peço que todos tragam Bíblia. Aqueles que têm muita sede podem trazer uma garrafinha de água também, que aí já enche a garrafinha ali fora e a gente vai se hidratando aí conforme a aula vai decorrendo, tá? Então vocês vão ver nesse mapinha que está passando. O primeiro item aí em cima é isso aqui, ó, métodos de interpretação. Amém? Então são os métodos de interpretação, o método literal e o método alegórico, né? Para quem esteve com a gente aí no Interpretação Bíblica, que foi o nosso primeiro curso, né, que a gente teve no ano passado, com o pastor Guto, já entende o que é isso aí, né? O que é o método literal e o método alegórico. Para quem não teve, para quem está chegando aí, não sabe, não consegue compreender o que é um método literal, o que é um método alegórico, né, para a gente poder interpretar a Bíblia. O método literal seria aquele que você está lendo e é exatamente aquele o significado da palavra. É exatamente aquilo que está falando, né? O sentido literal é aquele que pode ser tomado como um sentido básico ou usual da palavra ou expressão. Esse pode ser compreendido sem a ajuda de contexto, né? Você não precisa olhar o resto do contexto para entender o que aquela pessoa está falando, ao que ela estava se referindo. Que nem se eu falar assim, ó, por favor, pega aquele notebook para mim. Eu peço para alguém pegar o notebook. Doutor, pega o notebook para mim. Como você traduz isso? Eu estou pedindo para o doutor pegar o notebook para mim, né? Então isso é literal, tá? E aí nós vamos ter outro método que é o alegórico. E como que eu vou traduzir agora dentro desse mesmo exemplo? Eu falo, doutor, pega aquele trem para mim. Para quem é mineiro, o mineiro vai entender. Pega aquele trem. Quem não é mineiro não vai entender, mas se o doutor é mineiro, eu apontei, falei aquele trem, ele já entendeu. Ele vai lá e vai pegar. Então isso seria um alegórico, né? Uma forma alegórica de se dizer, mais ou menos dessa forma, né? Já o sentido alegórico é o sentido alterado, sugere outras ideias. A palavra ou a expressão passam a ser conotativas ou figuradas, né? Figuradas. A alegoria é um recurso literário que se baseia no significado oculto das palavras. Desta forma, uma narração, como uma mensagem aparente, esconde uma mensagem diferente por trás dela, né? Ela vai ter uma mensagem diferente. Está falando algo, seriam as parábolas de Jesus. Nós sabemos que as parábolas ela tem um sentido diferente, né? É um sentido figurado, né? Um sentido alegórico. Então esses são os sentidos bíblicos, o sentido literal e o alegórico, né? É a forma como você vai ler o texto e você tem que entender se é literal ou alegórico. Tranquilo? Todo mundo entendeu o que é alegórico, literal? Tranquilo. Então, nós olhamos para a escatologia. A escatologia tem dois métodos interpretativos. Ei, Lavativo. Estou falando, daqui a pouco eu estou falando em línguas hoje. Mas ele tem dois métodos interpretativos, né, que são o literal e o alegórico. Quando você vê que a Bíblia tem esses dois métodos, a partir desses dois métodos, eles geram 4 escolas diferentes de pensamento, né? Porque se você vê a Bíblia como inteira, como literal, você vai interpretá-la de uma forma. Se você vê ela alegórica, você vai interpretar de outra forma. Se você vê ela como literal e alegórica, você vai interpretar ela de outra forma. Então são escolas de pensamento que vão surgindo a partir daí. E a primeira das escolas que a gente vai ver é o preterismo, né? O preterismo é a metodologia mais popular para o exame do Apocalipse e dos livros proféticos do Antigo Testamento. Essa escola é também conhecida como a contemporânea histórica. Entende que a grande maioria das profecias, ou todas, se cumpriram-se na destruição de Jerusalém em 70 a.C., né? Depois de Cristo. Perdão, depois de Cristo. No ano 70. Pode entrar, fique à vontade. Você tem que... Não, ele tem espaço não. Então, o preterismo, ele entende que todas as profecias
que a gente vai ver na Bíblia, elas já se cumpriram. Se não todas, ou praticamente todas se cumpriram até o ano 70 depois de Cristo. Né? Quando você olha lá para o Apocalipse, não sei se vocês, alguns aqui já têm experiência com o Apocalipse, todas as profecias que estão falando ali, o anticristo, né? A gente pode falar a vinda de Jesus, ele entende que já aconteceu ali, tudo em 70 depois de Cristo, Jesus já veio. Depois nós vamos falar isso mais para frente, que tem uma outra linha de raciocínio que é a respeito do milênio, que fala a respeito da volta de Jesus, né? Se ela já veio, se ela não ocorreu, se ela ainda está por vir. Então, o preterismo subentende isso, que todas as profecias, elas já ocorreram. Aí o próximo, nós vamos ter o idealismo. O idealismo, também chamado de abordagem espiritual ou abordagem alegórica, ou abordagem não literal e muitos outros nomes, nós já entendemos qual que é a linha que ele segue, né? Se ele é uma abordagem alegórica, nós já entendemos que é uma forma de interpretar a Bíblia como se fosse tudo figurativo, como se fosse alegórico, né? Se fosse uma mensagem, como eu posso dizer, tipo uma poesia, algo, né? que não é figurado. Na escatologia cristã, é uma interpretação dos livros proféticos do Antigo Testamento e do livro de Apocalipse, que vê todas as imagens que aparecem nesses como símbolos não literais. A visão idealista não considera a história, ela não considera passado, nem presente, nem futuro. Ou seja, que os eventos escatológicos são atemporais, né? Eles são atemporais, estão fora do tempo. Eles acontecem agora e eles vão se reacontecer de novo amanhã e pode acontecer novamente no futuro, né? No passado, no presente e no futuro. Eles são atemporais. Eles estão acontecendo a todo tempo, né? A todo tempo nós estamos tendo algum apocalipse, a todo tempo nós estamos tendo algum fim de mundo, né? O mundo está acabando, né? Na verdade, essa é uma dificuldade nossa, né? A gente entende Apocalipse como o fim do mundo. Como a gente viu, o Apocalipse não é o fim do mundo, é a revelação, né? Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente fala assim, nossa, o tempo está fechando aqui, você fala assim, está acontecendo um apocalipse aqui, né? O mundo está acabando. Mas não é bem isso. A Apocalipse quer dizer uma revelação, né? O Senhor nos traz uma revelação ali do que há de acontecer no fim dos tempos. Tranquilo? Alguma dúvida? Vocês estão me olhando com uma cara que não estão entendendo. Está tranquilo até agora? Depois nós vamos pegar mais a fundo e detalhar cada um desses itens. Aí eu vou trazer uma explicação melhor para tudo, tá? Obrigado. A outra escola de pensamento é o historicismo. No historicismo, as profecias do livro de Apocalipse e outras profecias bíblicas são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história. Dessa forma, muitas profecias já se cumpriram, outras estão em pleno cumprimento e também há aquelas que ainda irão se cumprir. Ou seja, seria como um esboço da história da igreja desde o século I até a segunda vinda de Cristo. Então o historicismo entende que as profecias bíblicas elas são históricas. Algumas já aconteceram lá atrás, né, com a crucificação de Jesus, com a queda de Jerusalém no ano 70, como a gente viu, e elas vão se cumprindo ao longo do tempo e ainda tem algumas que ainda estão para acontecer. Na maioria das vezes, a que ainda falta para acontecer para eles é a volta de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus. E a próxima escola de pensamento é o futurismo. O futurismo, na interpretação futurista, quase tudo no livro de Apocalipse está relacionado aos acontecimentos futuros do fim dos tempos, né? O dispensacionalismo, como é citado aqui, é uma crença que a Bíblia se divide em etapas, em dispensações, né? Cada hora nós estamos vivendo um momento que Deus preparou. Então são as dispensações. Então ele crê que ainda há muita coisa para ocorrer na dispensação final. Ainda há algumas dispensações para acontecer e elas são totalmente futuras. Ok? Então nós entendendo que a Bíblia tem duas formas de se interpretar, que é a forma literal e a forma alegórica. E dentro disso ela gera 4 escolas de pensamento, que são o preterismo, o idealismo, o historicismo e o futurismo. Aí nós vamos ter duas discussões principais acerca da escatologia, que são 2 eventos que vão ocorrer, né? Que vão ocorrer ou podem estar ocorrendo dependendo da visão.
que são o milênio, né? Em Apocalipse 20 é nos falado que Jesus irá reinar por um período de 1000 anos, né? Que seria esse milênio. Então há muita discussão a respeito desse reinado de Cristo no milênio. E também nós temos outra discussão, que é a tribulação, que é a grande tribulação, que a igreja há de passar por essa tribulação ou já passou, dependendo da escola de pensamento que você tiver. Se você for um preterista, você vai dizer que a tribulação já ocorreu. Se você é futurista ou historicista, é que ela ainda há de ocorrer. Aqui nós vamos pegar, essa aqui é uma linha do tempo. Aqui nós temos a crucificação de Jesus. Aqui nós temos a destruição do templo, né, no ano 70 depois de Cristo. E aqui então, o preterismo, como a gente falou, ele está relacionado aqui, ó, tá? Todas as profecias que estão lá em Apocalipse, Daniel e entre outras partes, ele já se cumpriu nesse período aqui, ó, né? A crucificação de Jesus e a destruição do templo no ano 70. E aqui nessa linha do tempo também, que a gente vai abordar durante o restante da aula, nós temos aqui esse 3.5 e esse 3.5, que quer dizer, tem relação com as semanas de Daniel, né? Aqui seria uma meia semana e outra meia semana, né? 3 anos e meio e outros 3 anos e meio. Depois nós vamos abordar mais a fundo o que seria esses 3 anos e meio, como é essa interpretação, né? Que está lá em Daniel, no capítulo 10. E aqui também foi marcado um pontinho aqui, que seria a vinda de Jesus. Mas dependendo da visão escatológica, ela está aqui, ou ela pode estar aqui também, no comecinho da semana de Daniel. Amém? Então vamos o idealismo, ele crê que as profecias, como eu já disse, elas se cumpriram aqui, elas estão se cumprindo aqui e elas vão se cumprir no futuro também. Então ele entende que as profecias elas vão se cumprindo ao longo dos tempos. Já o historicismo crê que algumas cumpriram aqui, outras estão no decorrer da história e elas ainda vão se cumprir aqui também no finalzinho. E o futurismo crê que elas só vão se cumprir, todas elas vão se cumprir no finalzinho dos tempos, né, no tempo futuro. Então, nessas diferentes interpretações sobre o milênio, nós vamos ter o amilenismo, né? O A, antes de milenismo, ele quer dizer, significa como se fosse não, né? Uma negativa. Não milênio, mas não é o que quer dizer, né? Os amilenistas, a pessoa que interpreta, que se diz como um amilenista, ele crê que esse milênio já está ocorrendo, que nós já estamos vivendo o milênio de Cristo, né? Essa é a visão amilenista. Ele crê que Jesus já está reinando sobre a igreja e nós já estamos no período de 1000 anos. Depois do amilenismo nós vamos ter o pré-milenismo. O pré-milenismo, ele subentende que nós estamos vivendo antes do milênio, nós estamos antes do milênio, né? Então o pré-milenismo acredita que Jesus vai vir e quando Jesus vier, aí que nós vamos entrar nesse reinado milenar, que nós vamos reinar com Cristo durante esses 1000 anos, né? O amilenismo crê que nós já estamos vivendo esse reinado com Cristo. O pré-milenismo, ele crê que Jesus vai voltar e quando ele voltar, e aí sim nós vamos ter esse milênio. E depois nós temos a terceira visão sobre o milênio, que é o pós-amilenismo. O pós-amilenismo, ele crê que nós já estamos vivendo o milênio também, que Jesus já veio e ele também já está reinando, né? E o pós-milenismo, resumindo aqui, ele crê que a igreja vai crescer na terra e nós vamos cristianizar uma boa parte da terra, se não toda, de 90% dos povos a 100% dos povos. É o mesmo povo que chama de triunfalismo? Não, triunfalismo não, já é uma outra situação. Mas ele crê que nós vamos triunfar, né? Que a igreja vai triunfar sobre a terra, que nós vamos evangelizar todos os povos, nós vamos levar o evangelho a todos e todos vão se tornar cristãos, se não todos, a 90% da terra. E quando chegar nesse ponto, aí sim Jesus vai voltar.
Então nós estamos vivendo o pós-milenismo, porque eles creem que Jesus já voltou, nós já estamos vivendo um reinado de Cristo e nós vamos cristianizar, e aí depois que nós cristianizarmos tudo, nós deixarmos tudo pronto, aí Jesus volta de novo para estar junto conosco. Deixa eu perguntar uma coisa. Na linha do tempo, que o pré-milenismo é depois, é porque assim, como se a vinda de Jesus ainda fosse. Eu não entendi muito bem essa pós e do pré. O pré-milenismo, ele é assim, Rubia. Ele acredita que nós estamos vivendo um período antes da vinda de Jesus. E quando Jesus vir, nós vamos entrar no milênio, pré-milênio. Só depois que ele... Exatamente, eles creem que o milênio vai acontecer aqui. O amilenismo crê que nós já estamos vivendo o milênio aqui. O pós. Os dois. O amilenismo e o pós-milenismo. Ah, os dois aqui? Isso, o pós-milenismo também. O pós-milenismo é isso que eu acabei de explicar. Eles creem que nós vamos cristianizar todo mundo, né? O evangelho vai chegar aos 4 cantos do mundo. E só depois disso que Jesus vai vir a segunda vez. Já estamos vivendo o milênio já é aqui, essa é a discussão. Amém? Mais alguma dúvida? Certinho? Todas? Siglas que é meio confuso. Porque pré indica uma coisa antes e está depois na linha do tempo, é por isso que confunde. É porque O conceito do pré está certo, né? Que é antes da vinda. É porque nós estamos falando de um milênio. É porque quando eu olhei pela linha do tempo, eu confundi por isso, porque o pós está antes do pré, entendeu? Aí por isso que dá essa... É que o pós, ele crê que a vinda de Jesus já foi aqui. Então, é porque você tem que olhar pela cruzinha. Exatamente, só que nós estamos falando de uma segunda vinda, mas eles creem que ele já veio e ele já inaugurou esse milênio. Que na primeira vinda de Jesus, ele já inaugurou esse milênio. E o pré é só na Acredita que na segunda vinda que vai ser inaugurado esse milênio. É só essas pré e pós. Depois eu vou trazer um vídeo no grupo que traz exatamente essa explicação aí. E aí dá pra gente ir revendo lá, se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai passando. Mas eu tô falando, já estão gerando discussão, o pessoal já está tentando interpretar. Isso que é importante, é isso que eu quero que vocês interagem e tentem interpretar, tentem entender, senão vai ficar boiando. Hã? Amém? Então essas são as interpretações sobre o milênio, né? Esse vai ser um termo que você vai escutar muito na escatologia, né? Que são esses aqui, né? E eles vão estar falando a respeito do milênio, que é o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. Esse vai ser uma das características principais, uma discussão principal dentro da escatologia é a respeito do caráter do milênio, né? Se ele já está ocorrendo ou se ele vai se iniciar após a vinda de Jesus. Tá, mas diferentes interpretações sobre o milênio. Tem uma que acerta? Doutor, o senhor quer responder para ele? Eu respondo. A certa, ela está escrita num livrinho que eu sempre anoto ali, que é para perguntar para ele quando eu chegar lá em cima. Quando eu chegar lá em cima, ele vai falar, essa era a certa. Não tem uma certa. Depende do pensamento. Todas as linhas você vai ver que tem vários argumentos muito bons para todas elas. Tá? Mas não tem a certa. Então você É que pode você se seguir sente que mais você confortável. Você pode seguir que você achou que faz mais Exatamente. sentido. Essa é a intenção do curso. Nós vamos apresentar todas as linhas e aí cada um vai tomar para si. Essa aqui eu acho mais interessante. Nas próximas aulas nós vamos começar a ir para a Bíblia. E aí nós vamos olhar para a Bíblia e vamos olhar para a visão, o que ela diz. E aí você vai ver o que te convém mais. Não é assim, Léo, me traz aqui quem é o anticristo, que foi o que eu falei. Eu não vou te falar que é o anticristo, não tem como a gente falar, né? Tudo são deduções, né? A gente deduz, interpretação bíblica, a gente está tentando entender Deus. Nós vamos tentar entender Deus. Nossa conta só vai fechar na eternidade com o livrinho do doutor lá que vai perguntar para Deus, ô meu senhor, o que o senhor estava querendo dizer aqui? Era isso mesmo ou não era? Amém? Então essa é uma das discussões que nós vamos ter a respeito do milênio. Depois nós vamos pegar Apocalipse 20, nós vamos abrir, nós vamos ver versículo por versículo aqui. Nós vamos tentar entender da forma do amilenista,
do pré-milenista e do pós-milenista. Nós vamos olhar para essas características e vamos ver. Nossa, mas isso aqui ele está interpretando como literal, mas isso aqui parece ser alegórico, né? Não entendo. E aí a gente vai destrinchar e vamos ver o que a gente consegue entender melhor dentro dessas linhas. Aí dentro do pré-milenismo tem mais uma dificuldade, que é aquela que eu falei do dispensacionalismo. Tá vendo lá? O pré-milenismo, ele tem uma linha que é dispensacionalista, né? Ele crê que tem etapas, né? Ele vai ter etapas para Jesus. Ele vai nos dar muitas características. Aí quando a gente ouve falar assim de escatologia, a gente vai ver que o pessoal, os acadêmicos, eles falam que o dispensacionalismo ele é muito, como eu falo, arrojado. Ele quer dar datas e horas e momentos e situações que vai acontecer, né? Ele quer detalhar tudo que vai acontecer. Já no amilenismo e no pós-milenismo nós vamos ver isso. Eles são mais lava minhas mãos, né? Como eu estava falando com o doutor antes, né? Eles têm uma interpretação mais alegórica. Quando a gente quer colocar alegórico, faz como pode ser o sentido, né? A gente pode dar o sentido que a gente quiser. Mas quando a gente vai para o literal, nós vamos ter que provar isso em vários trechos da Bíblia. Nós vamos ter que buscar na Bíblia um trecho que comprova eles, que comprova o outro e que confirma aquilo. Agora, quando você joga para o lado alegórico, a sua interpretação alegórica, você fala, é espiritual aqui, eu estou espiritualizando, né? Você está deduzindo algo. Se acertar, acertou, se não acertou também não faz tanta diferença, né? Você não vai fazer tanto feio, né? Então o dispensacionalista ele é mais minucioso nos detalhes dos acontecimentos do fim. E dentro do pré-milenismo tem o dispensacionalismo e nós temos também o pré-milenismo histórico, que ele é mais tradicional. Ele já tem menos detalhes com relação ao fim do mundo, né? O dispensacionalista, por exemplo, ele crê que aqui na semana de tribulação, Jesus vai vir aqui antes de toda a tribulação, né? Já o pós-tribulacionismo, que é adotado pelo pós-milenismo e pelo amilenismo e também pelo pré-milenismo histórico, ele crê que nós vamos passar pela tribulação, né? Já o dispensacionalista não, ele crê, com certeza vocês também creem assim, quem já teve uma leve visão, crê, porque eu cheguei assim, que nós vamos ser arrebatados, né? Jesus vai vir até as nuvens e vai arrebatar a sua igreja, né? A roupa vai ficar aqui e os corpos vão embora, né? Acho que muitos já ouviram isso e muitos vêm com essa ideia já formada, né? Isso é o pré-milenismo dispensacionalista, né? Ele crê que Jesus vai vir até as nuvens e ele vai arrebatar a sua igreja. As roupas vão ficar e ele vai levar só os corpos, né? Então essa é uma das etapas que o dispensacionalista ele põe para a vinda de Jesus para os eventos finais, né? Que nós vamos ser arrebatados aqui antes da tribulação. Esses 7 anos aqui, que são 3 anos e meio mais 3 anos e meio, eles se referem à tribulação que a igreja irá passar, que também está escrito lá em Apocalipse, que nós vamos estudar também em Apocalipse, Mateus 24, né, está dando detalhes também, e em Daniel, né? Aqui ele é dividido em 2 etapas, porque crê que quando... Crê não, está escrito na Bíblia, né, que após a metade da semana, o anticristo será revelado, né? Ele vai fazer um sacrifício, né, um sacrilégio no templo, e aquilo vai ser uma abominação, e aí Deus vai derramar a sua ira sobre a terra, né? Vai derramar lá, nós vamos ver em Apocalipse que tem 21 juízos de Deus, né? Que são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? Então, esses juízos vão ser derramados na terra, e vai acontecer aqui, no meio da semana, né? No meio da semana. Então, quando a gente vê aqueles 3 anos e meio mais 3 anos e meio, nós estamos falando a respeito da tribulação. Quando você fala semana, é os 3 anos e meio. 3 anos e meio, porque em Daniel, quando a gente lê Daniel, ele relata, ele fala semanas, né? E a interpretação para isso são anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Ah, tá. A interpretação que a gente E tem. essa interpretação faz parte do pré-milenismo. Essa interpretação ela vale para todos. Ah, É a interpretação o arrebatamento, então vale para todas. nós O temos amilenismo,
Agora nós estamos falando a respeito da tribulação, que é o próximo tema discutivo que nós vamos ter dentro da escatologia, né? O primeiro mais discutível é o amilenismo, o milênio, o caráter do milênio, e agora nós vamos ter o caráter da tribulação, que é isso daqui que nós estamos falando, que vai ser quando vai acontecer essa tribulação. Deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês mais ou menos o que seria a tribulação. É dito que esses 3 anos e meio primeiros, eles vão suceder onde a Terra vai ocorrer um tempo de paz, né? Vai surgir um grande líder e ele vai trazer uma paz para o mundo inteiro, né? Nós vamos achar que nós estamos vivendo uma paz tranquila. Só que no meio da semana, depois desses 3 anos e meio, esse cara vai oferecer um sacrifício no templo lá em Jerusalém, e aí onde a ira de Deus vai vir, porque ele vai fazer algo abominável aos olhos de Deus, né? E aí, aqui nós vamos entender que ele é o anticristo. Já vai dar para entender ele por aqui, né? Eu creio que a gente vai conseguir isso, eu creio, né? Que a gente vai conseguir distinguir ele aqui no começo da semana. Mas, quando ele oferecer esse sacrifício, a gente vai ter a plena certeza de que ele é o anticristo. Isso, na minha visão, no meu entendimento, mas nós vamos ler os textos e a gente vai tentar chegar a algum entendimento. Ok? E aí, como eu falei, a gente teve o dispensacionalista e tivemos o histórico. O histórico já é mais sucinto. Ele crê que a tribulação, a igreja vai passar pela tribulação, ela não vai ser arrebatada aqui no começo da semana, mas que ela vai ser arrebatada antes das taças da ira de Deus, né? O histórico, ele crê que nós vamos ser arrebatados antes de Deus derrubar sua ira sobre a terra, né? Que seriam as taças. Nós vamos ter os selos, as trombetas e depois as taças. Ok? Então vamos falar agora. Então, da escola, se a gente olhar aqui pelos métodos alegóricos e as escolas de pensamento, nós vamos entender que o amilenista, ele tem um método de interpretação da Bíblia alegórico e ele adota a escola de pensamento idealista. E daí nós temos o amilenismo, né? Então, essas pessoas que têm um método interpretativo alegórico, eles vão para uma escola de pensamento que é idealista e eles entendem, e aí como eles interpretam o milênio é o amilenista, que não tem milênio, é cíclico, né? Como eu tinha falado. Aqui nós vamos ter o pré-milenismo, como eu estava explicando aqui para a Rúbia. O pré-milenismo ele vem depois aqui porque ele está se referindo à segunda vinda de Jesus. Jesus veio a sua segunda vinda, ele inaugura o milênio. O milênio é depois da segunda vinda de Jesus, por isso que ele está aqui, a segunda vinda de Jesus, depois que Jesus veio, inaugura o milênio. Então, pré-milenista. E aí o pós-milenista, ele crê nessa linha de tempo, que nós já estamos vivendo o milênio, nós já estamos no milênio de Cristo, Cristo já está reinando, já está acontecendo certos eventos. O único evento profético que falta para acontecer é a vinda de Jesus e o juízo, né? O juízo quando todos vão ser julgados. E aí nós vamos entrar na eternidade, né? Quando Jesus vem, pega o diabo e os seus aliados e o inferno e joga no lago de enxofre, no lago de fogo. Ok? Então vamos para a tribulação pré-tribulacionista. Como eu já havia mencionado, o pré-tribulacionista, quem é pré-tribulacionista? Pré-tribulacionista é isso aqui, tribulação, ele está aqui antes. Ele acredita que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, pré-tribulacionista. Amém? Então nós vamos ser arrebatados aqui, antes, pré-tribulacionista. Aquele que é pré-tribulacionista, logo ele adota essa linha de pensamento, é o pré-milenismo dispensacionalista. Essa é a linha do pré-tribulacionista. Então, pré-milenismo dispensacionalismo. Ele é dispensacionalista, ele é pré-tribulacionista. Ele crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Amém?
Aí nós também vamos ter outra visão que é midi-tribulacionista, né? Alguns que estão também aqui no pré-milenismo histórico, eles creem que a gente pode ser arrebatado aqui no meio da semana. Assim que o anticristo for revelado, a igreja vai ser arrebatada. E aí nós temos o pós-tribulacionista, que crê que a igreja será arrebatada aqui, quase no finzinho da última semana, da grande tribulação. Aqui nós temos 3 anos e meio de paz, e aqui 3 anos e meio de tribulação, de grande tribulação, né? Algo que a Terra nunca viu antes, uma tribulação que a gente nunca passou antes, né? A gente vai ver alguns textos que fala que é melhor que a gente se escondesse, que a gente corra desse período, né? Que a gente possa orar para que Deus nos livre, né, desse período. Amém? Então, como eu já mencionei, pré-tribulacionista aqui no começo da semana, mid no meio da semana e o pós no final da semana. O amilenista crê que ele será arrebatado depois da tribulação? Na segunda vinda, vão ser um evento único, né? Quando Jesus vir, ele já vai arrebatar a igreja, ele já vai julgar, ele já vai derrotar Satanás. O amilenista acredita nisso? O amilenista. Ele crê que já vai acontecer assim. Quando Jesus vir, ele já vai executar todas as situações de uma vez só. Né? Diferente do dispensacionalista, que crê que vão ter etapas, que vão ocorrer. Né? Que tem profecias que ainda vão ter que acontecer durante o milênio. Como ele já está vivendo o milênio, ele crê que essas profecias já ocorreram. A única que falta é a vinda de Jesus, né? Satanás ele ser julgado, né? Que vai ser julgado. Mas Jesus vem depois dos juízos, né? Ou não? Então, vai depender da visão milenista. Na visão milenista, isso ele crê que Jesus pode vir a qualquer momento. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. Jesus pode vir a qualquer momento. Grande tribulação não é para eles então. Não, ele crê que já ocorreu. É cíclico, né? A tribulação, a grande tribulação, isso já ocorreu em algum período da história. Anos 70, Jerusalém. Anos 70, Hitler, né, na perseguição. Vários eventos que já aconteceram no mundo. Se a gente colocar agora a Ucrânia. Muita gente fala, né? Já é o fim do mundo. Já é uma grande tribulação. Então a milenista crê que é cíclico. Isso está acontecendo a todo tempo. Nós temos período de paz e nós temos períodos de tribulações no decorrer da história. Amém? Mais alguma dúvida? Só repete pós-tribulacionista. Nós o pós-tribulacionista é esse aqui, ó. É aquela pessoa que crê que Jesus vai vir após a tribulação. Nós vamos ser arrebatados na tribulação. Toda tribulação no finalzinho. Toda a tribulação no finalzinho nós somos arrebatados. Esse médio pós-tribulacionista está relacionado com o arrebatamento. Exatamente. Que o arrebatamento vai acontecer. Exatamente. No amilenismo, eles são irmãos. Os pensamentos são iguais ali, né? Eles creem que nós já estamos vivendo o milênio, né? A diferença do pós para o amilenista é que o pós crê que nós vamos cristianizar todo mundo, né? A gente vai chegar a 90% ou a 100% da população cristianizada, e quando isso ocorrer, Jesus vai voltar. Então Jesus não vai voltar antes que nós cumpramos essa missão, que é levar o evangelho aos 4 cantos do mundo, como diz na palavra. E o arrebatamento para eles também vai ocorrer com a vida de Jesus. Vai ocorrer. Na verdade, característico dos 3, né? Ele vai vir também. Quando ele vir, ele vai vir para inaugurar a eternidade, né? Após Jesus vir, derrotar Satanás, né? Então não tem arrebatamento para eles. Não tem arrebatamento, só que é aplicado de outra forma. Ele é aplicado para entrar na eternidade. Aí já é um outro fator. Na eternidade, né? Aí nós vamos ter um milênio. A Bíblia fala, diz que tem um período de milênio. Para o pós e para o amilenista, ele crê que nós já estamos vivendo esse milênio. Então, após Jesus vir, o que vai restar? Julgar todos, né? Julgar Satanás, jogar ele no lago de fogo e iniciar a eternidade. Agora, para o pré-milenista, histórico e dispensacionalista, ele crê que Jesus vai vir. Quando Jesus vir, nós vamos entrar no período de milênio.
Nós ainda vamos viver esses 1000 anos com Cristo na Terra. E após a gente viver esses 1000 anos, aí Jesus solta Satanás, né? Porque ele vai estar preso quando Jesus vir, ele amarra Satanás. O pós e o amilenista crê que Satanás já está amarrado. Né? Neste momento, Satanás está amarrado. Né? Ele está impedido de enganar as nações. Pode falar, Só uma coisa, assistindo, lendo alguns podcasts, vendo sobre as explicações de cada um, não fica, é que a gente às vezes está amarrando exatamente uma coisa a outra, tá? O milenismo com a tribulação, tá? E não é amarradinho não. Essa tribulação pré, mid, pós, às vezes se distribui entre os 3 primeiros ali do milenismo, pré, pós, amilenista. Tem gente que dentro dessas aí, uns são mais pré-tribulacionistas, outros são mais pós-tribulacionistas. Na verdade, doutor... Não é amarradinho certinho. Dentro do amilenismo e pós-milenismo, eles não creem no pré-tribulacionismo. Para eles, tudo é pós-tribulacionista. Mas isso. Tem dentro deles ainda umas vertentes em menor ou maior, sim. que eles não fecham exatamente, não é uma coisa, uma conta certinha, 2 mais 2, 4, todo mundo. E eu vamos fechar todas as contas hoje. Não fecha, por causa disso, não fecha. Matemática não vai bater hoje, não. Nem hoje, nem daqui 3 meses, quando a gente finalizar o curso. Sinto muito em te dizer isso. Uma coisa que facilita para entender isso, não tenta vincular exatamente os dois, sempre. Não dá, tá? Mas você entende que são 2 eventos. Um é milênio. Aí o pós e o pré é o seguinte: inauguração do milênio. Os pré-milenistas acham que ainda vai haver a inauguração do milênio. Então a gente está pré-milênio. O pós, ele já acha que já teve a inauguração do milênio. Então a gente já está vivendo o milênio. É o pós-milênio. Inauguração. E a tribulação é arrebatamento. Vai rolar uma tribulação doida aí. Vai ter um bicho doido aí que vai acontecer. Vai rolar ou já rolou? Já está rolando. Aí Já rolou ou está rolando? isso. Aí alguns acham que a gente vai subir antes. Outros acham que a gente vai subir no meio, que já está rolando, vai subir. E outro, quando acabar isso tudo, que a gente vai. É mais ou menos isso aí. É mais ou menos Eu não isso. estou entendendo nada, só sei que nada sei. Isso. Tirando um pouco o foco. Vai ficar cada vez mais forte isso. Não, tirando um pouco o foco, se é início, se é pré ou pós, do ponto de vista geográfico, histórico, você falou que a gente vai cristianizar 90, quase 100% da população. Para o pós-milenista. Isso. Agora, hoje, se você enxergar o globo terrestre, você acha que os que ficarão de fora serão pessoas da Coreia do Norte, China e Índia, por exemplo? São povos quase intocáveis? Então, os que mais têm dificuldade de... Segundo o pós-milenismo, ele crê que nós vamos cristianizar eles. E só aí Jesus vai voltar. Ney. Muita fé, né? Ney. Eu estava vendo um pós-milenista esses dias, e aí a ideia que o cara falou é bem interessante. Se você for ver em estatística, o cristianismo está crescendo ainda. Está crescendo. Está crescendo. Está crescendo mais na Ásia. Exatamente. Olha que doideira. E na Europa, que era o berço, Diminuiu. olha que coisa doida. São todos os lugares onde o cristianismo Mas já ouvi pressionado, É o botão lá. né? Um lugar onde a fé ela é pressionada a cessar, é o local onde ela mais explode. Na Roma Antiga, quando ela foi perseguida, ela explodiu. Aí você vê países na Ásia, países da Ásia Menor, Coreia do Norte, onde são mais, ela é mais posta contra a parede, ela expande assim, cresce mais ainda. A gente que é livre está um pouco se lixando, mas os perseguidos estão abraçando cada vez mais. A gente viu isso muito na história da igreja. Né? O próprio professor aqui pode falar isso. Onde a gente é mais oprimido, onde o cristianismo ele é mais, mais pressionado, né? Que você não pode seguir nessa linha, aí é onde que ele cresce mais. Né? É que nem com nossos filhos, quando a gente fala assim para eles, não pode, aí que eles querem mais. Aí que eles querem fazer, né? É mais ou menos assim com o nosso também. Agora, você está falando dessa parte aí do diabo ser preso. Ele está preso ou ele já está reinando o milênio? Eita, Bingo! A polêmica vai começar cedo. Então, exatamente, vai depender da sua visão. Na visão pré-milenista, ele crê que ele não está preso ainda. Mas na visão pós e amilenista, eles creem que ele já está preso.
Só que ele está preso com a condição, qual é a condição dessa prisão de Satanás? Ele foi preso para não enganar mais as nações, né? Então eles creem que eles estão presos com essa limitação. Ele não pode mais enganar as nações, né? Antigamente, antes de Jesus morrer na cruz, o evangelho estava restrito somente a Israel. Somente quem era israelita, eles tinham acesso a Deus. Os outros povos não tinham acesso a Deus. Após Cristo morrer, né, no seu ministério mesmo, ele falou: vão e preguem o evangelho, né? E de pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, eles creem que Jesus amarrou ele na obra da cruz, né, com esse impedimento de não mais enganar as nações. A partir dali, o evangelho chegou aos gentios, chegou para nós que não somos israelitas, né, que não vivemos ali na terra. O evangelho pode ser levado às outras pessoas. Essa é a explicação que eles dão, né? Esse é o entendimento abreviado. Eu gostei de um que falou que a prisão é em regime semiaberto. Ele está preso, você está solto. A única coisa que ele não pode matar, ele não pode fazer algumas coisas, mas a única coisa que ele não pode fazer é enganar. Ele não pode impedir mais que o evangelho chegue a nós também. Não se limite somente a Israel. Essa é a crença amilenista. Eu tenho uma dúvida, eu fui criada com uma base bem meio que diferente. Tipo, que nós cristãos não vamos pro arrebatamento, vamos passar por tudo. E tipo, quando Jesus voltar, nós também vamos ser julgados. E tipo, aqueles que forem salvos vão pro céu com ele. Só que tipo, o Satanás e os seus aliados, eles vão ficar numa prisão circunstancial, que é a terra. Tipo, porque ele não vai ter ninguém para acasanar. E, tipo, a gente vai pro céu, tipo, aqueles que ficaram, vamos supor, os ímpios, vão ficar, né? Tipo, a gente vai pro céu, vamos meio que fazer um tribunal, vamos voltar a julgar eles, tipo, vai cessar tudo e, tipo, vai ter uma nova terra. Eu faço uma visão pré-milenista. Vou te dizer que você foi criado na pré-milenista dispensacionalista. Essa é a visão que você foi criado. E a gente vai entender essas visões ao longo do tempo. Você vai conseguir abrir mais a sua mente para ter entendimento sobre esses fatores que vão ocorrer. Todas as linhas creem que todos nós vamos ser julgados, né? O justo vai ser julgado também e as suas obras vão ser passadas pelo fogo de Deus, né? E aí vamos ver se as suas obras vão ser aprovadas. Mas esse julgamento não quer dizer com relação à salvação, você já vai estar salvo. Mas ele vai ser referente ao galardão, né? Nós vamos ter recompensa. A Bíblia fala de galardão, de recompensa. Na eternidade nós vamos ter recompensas. Então nós vamos ter esse tipo de julgamento, né? E os ímpios vão ser julgados para a condenação. Léo, na sua opinião, se for montar um gráfico assim, você montando um gráfico, das igrejas, não só brasileiras, assim, mas mundial, qual desses três quesitos que elas mais acreditam? No pós ou no pré? A presbiteriana é milenista, né? Pré-dispensacionalista, nós vamos colocar todas as igrejas pentecostais. Pentecostais, né? Pentecostais são O pré-dispensacionalistas. que mais se pregam nessas igrejas? Isso. Presbiteriana, amilenismo. Presbiteriano, batista. Batista. Pós-milenismo vai estar misturado aí no meio também. Ok? Mais alguma dúvida? Tem mais dúvida. Vamos colocar no dia de hoje, por exemplo. Eu sou pastor, né, por exemplo, e quando chegar tudo isso que a gente está conversando aqui agora, lá no céu, a gente vai ter recompensa, a gente vai ter cargos lá, ou vamos ter pessoas comuns. Bota no livrinho. Esse é outra que está no meu livrinho. Outra que eu vou estar lá no livrinho. Queria que essa história do galardão. Posso dar minha opinião? O que eu vou fazer? Esse livrinho da vida do papai. Eu creio que tem hierarquia no céu, porque no dia da ceia os discípulos estavam ali debatendo, né, quem quer ser o maior ali. E aí Jesus vai lá e lava o pé deles e fala quem serve que será o maior. Então eu creio que tenha maior e menor, né, hierarquias. Acho que dependendo das obras que fez aqui, né? É tudo uma suposição. É isso mesmo. É meio tudo uma suposição. É minha opinião. Posso falar? Sinta-se confortável. Particularmente, eu creio. Só que a gente vai entrar em todas essas discussões. Nas próximas aulas, eu vou trazer os textos que falam todas as situações, né? Eu vou trazer esses textos e a gente vai ler o texto e nós vamos ter a oportunidade de interpretá-lo. Nós vamos ver se a gente interpreta ele de forma alegórica ou literal. E aí nós vamos ver em qual linha que nós vamos estar trabalhando.
Mas eu vou te deixar livre para interpretar. Nós vamos ler o texto e aí alguma coisa vai saltar nos seus olhos aí. Alguma interpretação, pede discernimento para o Espírito Santo, é claro, para que ele possa te conduzir pelo caminho correto. E alguma coisa vai saltar. E aí sim nós vamos debater esses assuntos, né? Galardão, recompensa, segunda vinda de Jesus. O que tem aqui na escatologia? O que nós podemos esmiuçar na escatologia? Então são esses fatores aqui que nós vamos debater, né? Só que até agora eu não trouxe versículos bíblicos. Depois eu vou trazer em cada ponto aqui, em cada discussão, onde estão baseados os versículos bíblicos e onde cada visão ela tira a sua tradução, a sua interpretação. E aí a gente vai ter um panorama melhor aí. Por enquanto eu sou neutro, não posso falar aqui. Tem, não tem? Depois no final das aulas a gente conversa. É pra você falar em grupo. É verdade. Se vocês querem saber, tem que fazer. Escatologia nós vamos ter gostinho para a próxima aula, até a última aula nós vamos contar aqui. Ninguém consegue ter algo nas suas mãos se começa claramente também. Sim. Aí, ó. Nós vamos ter que ir até o final. Ó. Se você está com dúvida, se você é aquela que fica curiosa, você vai ter que ir na próxima aula. Sempre o gostinho com a próxima. Cada aula nós vamos debater e nós vamos entender mais sobre a Bíblia. Até agora eu só quis trazer apenas esse panorama. Eu ia trazer esse panorama no final. Mas conforme eu estava estudando, eu fiquei meio perdido sem esse panorama. Depois que eu tive esse panorama, aí pum, a minha mente abriu. Então eu quis o quê? Abrir a mente de vocês para vocês entenderem nessa aula quais são os aspectos da escatologia, para depois nós entrarmos em etapas, entrar em cada fator desse aqui e discutir e entender por que o pós-milenista ele crê que nós já estamos vivendo o milênio, né? E que nós vamos cristianizar 100% da população, que nós vamos cristianizar a China, a Coreia do Norte, né? Qual é essa fé deles, né? Porque, como a gente falou, é muita fé, né? Meu irmão falou, é muita fé. É muita fé. De certo modo, é bom que a gente tenha isso. É interessante, a gente tem que estudar isso daí, porque a gente tem que ter essa fé. A gente tem que acreditar que nós vamos conseguir cristianizar a todos, né? A gente tem que ver dessa forma. Mas nós vamos esmiuçar cada um desses fatores aos longos das aulas. Mais alguma dúvida? Eu não tenho tempo ainda para a gente tentar debater. Não, dúvida não, só um esclarecimento. Essa está no caderninho ou fora dele? Não, é para tentar ajudar. Ou piorar. Não é dúvida não. Eu taco a gasolina. É o seguinte, tem vários eventos que acontecem no fim dos tempos que são descritos na Bíblia, tá? Que todos eles concordam. Todos a gente concorda, tá? Jesus volta, a gente se junta a ele, né? Os mortos vão juntos, todo mundo concorda com isso. Destruição definitiva de Satanás e do Anticristo, todo mundo concorda, e novo céu, nova terra. Então todos eles trabalham com uma mensagem só. Ele volta, a gente vai estar em vitória com ele, o pecado acaba, tá? Então é uma mensagem de esperança. Escatologia, Apocalipse é uma mensagem de esperança. Querer entender como funcionam as coisas, aí é a nossa brincadeira. Nos deram as pecinhas de Lego, né? Aí a gente bota o vermelhinho em cima do azulzinho, o amarelinho embaixo. A outra, não, o amarelinho em cima, cara, que amarelinho embaixo. Não, vermelhinho. A maior discussão é a ordem, a ordem como ocorre. A cronologia, a ordem e como vai ocorrer. Mas a ideia é uma só. Que vai ocorrer todas as coisas vão ocorrer. Isso. Assim, não importa o jeito que faz, o resultado é o mesmo. O resultado vai ser mesmo. Ajudou? Jesus vai voltar, ele vai acabar com Satanás. Senão a gente vai para casa. Nós vamos para o céu, nós vamos morar no céu com Cristo e é isso que importa. Esse é o resumo. Mas quem é o anticristo? Não falou, para acabar a aula não falou? Filho? Vai ser na próxima aula, nós vamos estudar sobre o anticristo. Eu vou trazer uma aula a respeito falando só do anticristo, nós vamos ver todas as passagens que fazem referência ao anticristo. A gente vai ver que tem muitos pastores, teólogos, tem gente que está tentando descobrir quem é esse anticristo. Já estão apontando, né? Os que são pré-milenistas, né? Porque o pós não interessa para ele. Quem é o anticristo, quem não é. O amilenista também
para ele esse assunto não interessa. Ele crê que já apareceu vários e vão continuar aparecendo e aparecendo. Então para ele não crê. Eu tô achando que o Putin tá nesse meio aí. É o Lula, hein? Vocês acham que é o Lula? Se você for ler nas epístolas de João, ele fala que o anticristo já está no meio de nós. Aquele que nega Jesus é um anticristo. Ah, então é o Lula. Tem um texto também que fala que a anticristo. E ele tem o anticristo, né? O anticristo. Tem a interpretação que ele é um espírito também. Tem. Tem a interpretação que acha que ele é um espírito. É o Senhor. Deixa eu Vão aparecer falsos cristos, a palavra fala. Falsos cristos. Falsos cristos. Tem um por aí. Meu pai. Ele é um anticristo. Amém, queridos? Eu acho que dá pra gente encerrar por aqui hoje, tá? A minha intenção foi só que a gente se conhecesse hoje, que a gente tivesse esse panorama, e já levantasse essas disputações, que são essas discussões aqui, né? Isso é bom porque quando a gente discute, a gente está tentando entender. E isso é o essencial para a gente aprender algo, para a gente buscar o conhecimento. E eu creio que a gente já tem bastante coisa. Eu vou estar passando um videozinho com essa explicação para vocês, né, que é do Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. Ele traz todo esse panorama aí, para vocês estarem revisando ele novamente, certinho, e já pode ir fuçando. Um livro, se tem alguém que gosta de ler livros aqui, que traz um panorama legal que eu recomendo, é esse daqui. As nossas aulas vão estar baseadas nesse livro aqui. A maioria da parte do conteúdo eu vou trazer daqui do Millard Erickson, né? É um escritor muito conceituado na academia, o mais respeitado que tem a respeito dos eventos escatológicos. Então eu tenho esse daqui e tenho esse aqui que é uma linguagem mais simples, que é do Vitor Vieira, Escatologia Essencial. O irmão deve conhecer, é lá parceiro do Douglas, Vitor Vieira. Eu tenho cá. Tem ele? Então, muito bom. E esse aqui é mais top ainda. Esse daqui, se vocês puderem adquirir, esse aqui seria o essencial para você poder estar se aprofundando mais e ter um entendimento melhor. Vou fazer isso. Amém, queridos? Então, a gente encerra por aqui. Acho que a nossa aula já foi bastante produtiva hoje. Nós conseguimos já ter uma ideia aí dos eventos escatológicos, né? E acerca das discussões que nós vamos ter durante as aulas. E eu acho que por hoje é